Pessoal, boa tarde. Eu sou o Dr. Erickson, estamos aqui em mais um podcast em Saúde na Baixada Fluminense, patrocinado pelo Dr. Emerson, Saúde e Medicina Sem Complicação. Hoje eu estou aqui com a Paola, ela é coletora e técnica em laboratório na equipe do Dr. Emerson, e a gente vai bater um papo para explicar um pouquinho mais para vocês do dia a dia. Tudo bem, Paola? Tudo bem, doutor, e o senhor? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Paola, uma coisa que eu sempre gosto de conversar com a equipe. Como é que foi chegar no Dr. Emerson para trabalhar, como estágio? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que você já conhecia o Dr. Emerson, o laboratório, já tinha ouvido falar? Explica um pouquinho sobre isso. Eu conheci o laboratório por uma amiga que estava fazendo um curso junto comigo. Ela me indicou aqui e falou que estava precisando de estagiários, né? Uhum. E como eu estava precisando fazer estágio na época para o curso, eu coloquei o currículo aqui e fui chamada para fazer uma entrevista. Certo. Foi pela internet que você colocou o currículo? Foi pela internet, no site do Dr. Emerson mesmo. Tá, e por que você escolheu a área da saúde? Bem, assim, é uma área que eu sempre achei muito bonita. Eu queria exercer, mas não queria enfermagem. Por que não? Porque eu não me vejo na enfermagem, não me vejo trabalhando num hospital, nunca quis trabalhar num hospital. Eu queria trabalhar em um laboratório mesmo. Eu achava uma profissão muito bonita, entendeu? Então, a enfermagem não encheu meus olhos. Eu queria mesmo técnica em laboratório, porque eu achava, assim, muito interessante o dia a dia, eu acho mais tranquilo. Mas como é que você viu o dia a dia? Se você ainda não estava no curso de técnico, como é que essa informação chegou para você? Tinha algum colega que trabalhava, a minha parente? A minha família tem enfermeiro, tem técnico em análises clínicas, certo. Então eles foram me falando. Por isso que eu sabia que não queria enfermagem e preferia o técnico Sabia em o dia a dia clínicas. da rotina da enfermagem e a Isso. rotina do técnico de análises clínicas. Eu sempre brinco porque a nossa área de trabalho não é uma dessas áreas mais conhecidas, né? Para criança, você não vai ver uma criança dizendo: eu vou trabalhar num laboratório de análises clínicas. Não ouve isso, né? Eles têm bastante medo da Quer gente, ser essa é verdade. bombeiro. Pois é, você nunca quer passar, a criança não quer passar ali na porta, né? Inclusive agora na Matriz, a gente está em obra, a gente está fazendo uma área Kids. Vai ter uma área Kids onde a área de espera é separada da área de coleta, é bem distante. Então a criança vai estar ali brincando, se divertindo, ela não vai ouvir uma outra criança chorando. Então, para os pais vai ser um conforto muito grande, né? Vai melhorar bastante. Vai ficar bem bacana. Eu acho que a gente vai estar inaugurando isso aí final de setembro, iníciozinho de outubro. E há quanto tempo você atua nessa área de análises clínicas? Há 6 anos. Eu comecei em 2015, em janeiro, como estagiária. Então você já estava no curso. Então você já tinha feito um período de curso, né? Já tinha feito o período de curso. E o que você achou do estágio no Dr. Emerson? Eu gostei bastante porque me ensinou, assim, o curso, ele não me ensinou nada de prática. Quando eu cheguei a parte da prática no curso, eu já tinha a prática do Dr. Emerson. Entendi. Eles demoraram muito a parte de colher, de preparar material. Eu não sabia nada quando cheguei no Dr. Emerson. Quando você chegou nessa etapa no curso, você já estava colhendo sangue super bem, né? Tanto é que chegou o dia da coleta, assim, pra gente... Melhor que os professores, inclusive. Porque você colhendo 40 pacientes... Quantos pacientes você colhe por dia? Eu já colhi, aqui na Matriz, 38, por aí. O dia que está muito cheio, chega nesse... muito cheio, assim. Um professor não vai ter essa disponibilidade Não tem. Não vai na estar verdade, eles já pararam há muito tempo, né? Pois é. A maioria. Verdade. E fala para mim dentro da análise clínica, o que você estuda? Uma pessoa que esteja em casa, leigo, por um acaso está vendo de curiosidade ou pretende seguir a carreira, quais são as matérias que você estuda? Eu estudei hematologia, biologia, parasitologia, urinálise, primeiros socorros. O primeiro socorro foi só uma pincelada, na verdade. Certo. Que a gente tem que ter, né? Mas tem que ter noção, né? Se a pessoa passa mal numa coleta, e acontece, né? Infelizmente. Infelizmente acontece bastante. Certo. Mas, então assim, você está preparado ali para auxiliar. Pelo menos para não se desesperar, né? Para não desesperar. Isso, já é uma ajuda muito boa. Porque aí eu costumo correr mais para uma técnica de enfermagem, que a gente também tem um laboratório. Certo, entendi. Fala um ponto positivo da profissão. Um ponto positivo é que eu era muito tímida, eu ainda continuo sendo bastante. Mas tá aí dando entrevista? Mas assim, Baixada Fluminense inteira vai te ver no YouTube. Não fala que não gosto nem de pensar, mas eu tô bem nervosa com isso.
Mas, assim, melhorou bastante a minha timidez. Eu não conseguia nem falar direito com as pessoas, embolava muito a língua. Melhorou bastante nesse quesito. Ah, bacana. E um ponto negativo na vida profissional de quem é técnico de análises clínicas? O negativo, eu acho que é o público. É muito difícil. O público é complicado. Porque, assim, é difícil. Você tá vindo fazer um exame, você vai ser furado, né? Certo. Você não tá feliz com aquilo, mas às vezes é bem complicado. E muitas vezes você tá doente, né? Você já tá passando uma situação difícil na vida. Nem sempre, infelizmente, uma coisa que eu reparei quando eu fiz medicina, é que muitas vezes a pessoa está doente e não tem um suporte familiar. Verdade. A família não está ali te ajudando, né? A gente às vezes se assusta que atende pacientes de 90 anos sozinho. A gente pergunta se eu está com algum acompanhante, seu filho. E muitas vezes doente. Além da idade, doente, né? Sim, sozinho. Completamente sozinho, perdidos às vezes. A gente tem que explicar muita coisa, que eles estão completamente perdidos. E sem nenhum parente ou amigo por perto. Isso aí foi uma das coisas que mais pesou para mim quando eu estudei medicina. É difícil ver essa parte. Eu não imaginava. Não, a gente imagina que sempre tem uma pessoa, né? Pelo menos que sempre tem um suporte familiar. E realmente isso faz muita diferença. Sim, faz muita diferença. Realmente eu até dou um conselho para as famílias que tem que estar sempre se prestigiando. A família tem que estar unida. Para a pessoa ter uma vida mais longa, Tudo é um apoio emocional também, né? O fato de saber com quem contar, né? Poder contar com alguém faz muita diferença. Eu senti isso muito no período de faculdade. Até hoje mesmo, ontem, né? Minha mãe estava me contando uma história de uma amiga dela que... A amiga dela já é uma senhora de idade, né? Minha mãe está até fazendo hoje 67 anos. Parabéns, doutora Liege. Parabéns, doutora. E tem uma amiga dela que a filha está com uma doença... pouco precoce, eu não sei se é Parkinson ou Alzheimer, na casa dos 50 e poucos anos. Bem nova, né? E o marido não tá dando a menor ideia, o filho mora no exterior, tá fazendo a vida dele. Então, quer dizer, ela só tem a mãe, que é essa pessoa, amiga da minha mãe, né? Que tá com 60 e pouco também, quase 70, que é a que dá carinho e cuidado, né, pra pessoa. Quer dizer, a pessoa se deu o trabalho de investir para construir uma família e não tá tendo o retorno. O esposo deveria dar um apoio. Muito apoio, claro. Nossa, a mãe do filho dele, né? Infelizmente parece que não tá nem aí, né? Esse era o ponto da história, né? E agora, quando a gente fala em coleta, quais foram as maiores, uma situação difícil de coleta que já aconteceu? Olha, já aconteceu na coleta domiciliar uma paciente acamada e o braço, que era melhor para colher, estava encostado na parede. Então eu tive que me debruçar em cima da paciente, o motorista segurou o meu jaleco e eu fiquei pendurada para colher assim, completamente pendurada. Foi bem difícil, ele ficou me segurando ali o tempo todo, ele que era meu apoio, porque senão caía em cima da paciente. A coleta domiciliar é muito mais difícil que a coleta no ambiente da unidade? Com certeza é muito mais difícil, porque na domiciliar a gente não tem assim uma cadeira com braço, né? Às vezes é um sofá, às vezes o paciente é acamado, é tudo muito difícil. É um cenário que a gente assim, não tem como nem imaginar. Cada ambiente é um ambiente, né? Exatamente, é muito mais Agora, difícil. você vê, nós temos um serviço muito forte de coleta domiciliar em toda a Baixada Fluminense, né? A gente vai em todos os lugares da Baixada Fluminense, não tem lugar que a gente não vá, entendeu? Você pode ir de Japeri a São João de Meriti, a gente vai, passando em tudo, Queimados, Paracambi, Caxias Belfor Roxo, Caxias, todinha a gente vai. Você vê isso como um serviço muito útil para o paciente, olhando dos olhos do paciente, e por quê? Com certeza, até pelo exemplo mesmo que eu dei do paciente acamado. Como é que faz um exame de sangue? Não tem como, né? Então a gente vai até a casa do paciente, ajuda aí nessa situação. E até um paciente idoso que tem dificuldade para andar. Pegar ônibus. Isso, paciente muitas vezes mais de um ônibus, né? Exatamente. Muitas vezes ainda tem que andar muito até o ponto de ônibus. Isso, andar muito até o ponto ônibus, aí pega o ônibus e às vezes ainda tem que andar até o laboratório, é muita coisa. E financeiramente é mais interessante para o paciente? Com certeza, porque a gente não tem uma taxa. A gente não cobra taxa. Então o valor que você pagaria aqui no laboratório, você paga em casa. E isso sem pagar passagem, né? Sem perder o tempo de deslocamento. Exatamente. Né? Porque uma coisa é você esperar em casa, porque pode ser que atrase um pouquinho e tal, mas
quando você chega na unidade do laboratório, você também espera. E você ainda teve o tempo de deslocamento. Exatamente. E pode pegar o resultado via internet, né? Via internet, pelo site que a gente dá no papelzinho. Tem um site e protocolo sempre para você pegar em casa mesmo. Inclusive pelo celular funciona? Pelo celular também funciona. Ah, bacana. Como é que está a questão do jejum hoje em dia? Que há pouco tempo falaram que não precisava mais de jejum. Tem algum exame que ainda precisa de jejum? Tem a glicemia, também precisa de jejum. Uma base de 8 horas a 12 horas de jejum no máximo para fazer esse exame. E pode beber água? Pode beber água à vontade, essa é a maior dúvida dos pacientes. Certo. Eles sempre chegam lá morrendo de sede e pode, na verdade, beber água. O que você não pode tomar é um suco. Agora, uma água você pode beber à vontade. Por exemplo, um paciente de coleta domiciliar. Vamos supor, ele marcou a coleta para as 9h30 da manhã, acordou às 6h30. Se ele não tiver glicose no exame, ele pode comer. Ele pode comer à vontade. Não precisa ficar lá preocupado, pô, tô com fome e tal. Não precisa. Se não tem glicose, que é a principal, certo, não precisa. Inclusive, se ele não tiver glicose, ele pode marcar, inclusive, a coleta até para de tarde, né? Isso, a gente também tem coleta de tarde, acho que é a partir de 1 hora, né? Isso mesmo. Bacana. É importante saber isso, né? Dá muita flexibilidade no horário para uma coleta de exame. Alguma situação complicada durante o atendimento, uma situação desconfortável, porque lidar com o público, você estava me falando, tem umas situações, alguma coisa que você lembre, que seja talvez até engraçado? Assim, engraçado, deixa eu ver, não, mas assim, acho melhor não contar aquela parte do paciente que me xingou, né? Melhor contar outra, né? Melhor contar outra, né? Mas o paciente que xinga é gente que já sai de casa xingando. Mas assim... Né? Normalmente ele não tá chateado contigo, com a gente. Não, ele tá chateado com outra coisa e desconta. Mas conta então essa história para não ficar essa lacuna vazia. Porque eu atendi uma paciente essa semana e... foi essa semana? Foi essa semana mesmo. Atendi ela e ela não trouxe a urina. Eu falei pra ela que como o exame de urina dela era um exame simples, ela poderia colher no laboratório mesmo. Então, no tempo que ela foi colher a urina, como o laboratório estava muito cheio, eu chamei outro paciente. Quando estava finalizando esse paciente, ela entrou dentro da sala da coleta e queria me entregar a urina. Aí eu falei, senhora, guarda um minutinho, porque eu tenho que identificar. Não posso só pegar a urina e você ir embora. Tem que identificar na frente do paciente. Exatamente. É uma postura de transparência com o cliente. Exatamente, ela não entendeu isso, me mandou pra ponte que partiu. Nossa, mãe, meu Deus do céu. Enfim, não dei um assunto, pedi pra ela guardar ela fora, terminei o paciente e fui identificar a urina dela. E durante a pandemia, como é que foi sua atuação? Olha, foi difícil, assim, tá sendo difícil, né? Tem muitos pacientes que vêm fazer o exame de Covid, a gente faz a sorologia, também faz o swab. Então, assim, os pacientes doentes, né, a gente ficou preocupado em pegar, né, também. Não pegar, né? E não pegar, né? Porque é muito Você teve Covid? Tive Covid de novembro para dezembro. Ah, tá, quando começou a segunda onda, né? A segunda onda, mais ou menos. Eu tive no início da primeira. Mas eu acredito que eu não peguei no laboratório, porque aqui a gente estava usando todos os equipamentos. Certo. Mas, infelizmente, o meu esposo estava andando por aí sem máscara e trouxe para casa. Entendi. Entendeu? E o exame de sorologia fica pronto em quanto tempo? Fica pronto 4 horas da tarde, a gente já libera no site para o paciente pegar. E se ele recebe um torpedo, um SMS no celular, Isso, né? Um e-mail? Ou no e-mail, SMS então, ou no e-mail. Assim que fica pronto, já recebe. É importante o paciente sempre cadastrar o e-mail correto na recepção, o celular correto, porque ele fica sabendo que o exame está pronto rápido, né? Isso, às vezes sai até antes das 4 e você recebe no SMS. Certo. E o exame do cotonete de nariz tem 2 exames, né, que nós realizamos, né? O PCR... O PCR que demora acho que uns 3 dias e o IgA que sai no mesmo dia. E que é praticamente a metade do preço, né? É bem mais vantajoso pro cliente. Sim, agora, você de fato estava na linha de frente. Sim. Porque você ia lá, inclusive, colher PCR, né? De paciente. Você teve medo? Tive bastante medo. Fala um pouquinho sobre isso. Porque a gente coloca o suado no nariz, o paciente acaba espirrando, aí você tá bem ali na frente. Assim, eu tive bastante medo, mas a gente tá aqui, né? A gente da área da saúde, a gente tem que ir. A gente é linha de frente, se a gente parar... É verdade, é verdade. Eu, como médico e como brasileiro, agradeço o seu trabalho, Paula, desse momento, porque realmente
eu assistia isso, né, como proprietário da empresa e falava, gente, o pessoal realmente é de fibra. Porque eu via uns colegas meus horrorizados, assim, morrendo de medo. E até me falava, olha, gente, medo até tem, mas você tem que trabalhar. Quem que vai fazer? Né? Quem vai fazer? A gente está aqui para isso, né? Se você é da área da saúde, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E a preparação é usar o EPI adequado, estar num lugar que te dê recurso, né? A gente viu muitos lugares na televisão, médico reclamando que não tinha equipamento de proteção para trabalhar. Você vê que até alguns usam luva de novo, né, no mesmo paciente, é uma coisa horrível. Aqui a gente descarta tudo, assim que o paciente sai, passa um álcool na sala toda e atende o próximo. Bacana. Como tem que ser. Exatamente. Como deveria ser em todos os lugares. Né? Paola,